acusar o Trump de ser pró-Putin, de ser vassalo do Putin, é uma análise muito, muito pueril de alguns liberais, na minha opinião. Teve uma dura troca de farpas lá na Casa Branca entre o presidente americano Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente americano acusou seu homólogo ucraniano de desrespeitar os Estados Unidos, expulsou Zelensky da Casa Branca, não assinou nenhum acordo sobre o uso de terras raras e minerais na Ucrânia, e as conversas sobre os acordos de paz entre a Ucrânia e a Rússia foram interrompidas bruscamente após esta reunião. O presidente americano acusou o líder ucraniano de não estar pronto para a paz, de desrespeitar os Estados Unidos no Salão Oval. Essa situação levou ao cancelamento da coletiva de imprensa que seguiria o encontro e a suspensão desse acordo de uso, de exploração de minerais na Ucrânia. Durante a reunião, Trump afirmou que Zelensky está, abre aspas, apostando com a Terceira Guerra Mundial, fecha aspas, e discutiu sobre quem contribuiu mais para a Ucrânia. Bom, a pauta para o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Consta sua opinião sobre essa troca de farpas duríssima, ao vivo e a cores, entre Trump e Zelensky, durante um momento histórico que vai mudar o jogo lá na Ucrânia. O que está acontecendo por aí? Consta. Cauti, deixa eu prometer aqui desagradar gregos e troianos nessa, porque, infelizmente, quase qualquer assunto hoje em dia no mundo, principalmente política, passou a ser uma mistura de torcida de futebol. Agora, se você critica o Zelensky, a postura dele, você é pró-Putin, ou se você tem, eventualmente, alguma dúvida, algum receio em relação à abordagem do Trump, você abandonou o Trump, alguma coisa assim. Eu não vou fazer análise pueril, binária desse tipo. Vamos lá. Eu mantenho a minha coerência e a minha clareza moral de que existe um agressor nessa guerra. Concordo com o Macron nesse sentido, e com os europeus em geral e a turminha da ONU. O agressor é o Putin, um psicopata, um assassino, alguém que lamentou a queda da União Soviética como a maior desgraça geopolítica da história, alguém que claramente não pode ser visto como um salvador do Ocidente, da agenda woke dos globalistas. Isso é uma ala insana da direita que flerta com alguém como Putin. Eu trabalhei com Moscou 3 anos, fui 3 vezes para lá, li muitos livros, jornais diários, e o cara é um psicopata. Dito isso, o fato da Ucrânia ser o agredido na história não transforma automaticamente o Zelensky num herói, num mocinho. É uma espécie de Danilo Gentili ucraniano. O cara fazia danças, ator, humor e tudo, e virou, de repente, o símbolo da resistência. Ok? Só que essa resistência está custando caro demais para nós, pagadores de impostos americanos. Votamos no Trump, em boa parte, com essa transparência de que, chega, vamos ter que encerrar esse assunto, não dá para ficar mandando 200 bilhões a fundo perdido sem transparência para um sujeito que virou um pseudo-ditador, porque em ambiente de guerra não tem democracia normal, então não tem recall, não tem voto, para o povo ucraniano testar se ainda confia mesmo na abordagem do Zelensky. Ele é fanfarrão, cá entre nós, ele se acostumou com Hollywood, revistas, Time, Joe Biden, dinheiro. Ele chega achando que é um ator ainda, então o Trump já chegou dando uma alfinetada ali, veio todo bem vestido, sacaneando o cara. Por que não pode botar um terno e gravata? Para fingir que está em ambiente de guerra? Então, tudo meio ridículo, Aí, chega lá na Casa Branca, na casa do anfitrião, que está pagando o cheque, que está pagando a conta, e começa a demonstrar instabilidade emocional. Isso ficou claro, inclusive a nota do Trump pegou nesse ponto. E na hora que o J.D. Vance subiu um pouco o tom, ele não soube reagir. E virou e falou assim, vocês vão ver quando chegar aqui o problema da Rússia. Olha, eu tendo muita boa vontade, eu sempre costumo fazer isso, me colocar no lugar dos outros, ser advogado do diabo. Talvez o inglês não saiu bom. Ele tentou falar o seguinte, se formos negligentes com o imperialismo ambicioso do Putin, amanhã isso pode chegar no problema até dos Estados Unidos, uma guerra fria virando quente. Se foi isso que ele quis dizer, ele escolheu pessimamente as palavras, o timing, a forma, tudo. Porque o Trump é um nacionalista, acima de tudo. E ele, na hora que vira na casa do Trump, no Salão Oval, e fala, vocês ainda vão sentir, meu amigo, que amadorismo é esse, se é que foi amadorismo? Pode ser que tenha sido algo deliberado para tentar unir os globalistas contra o Trump.
mas o tiro vai sair pela culatra, na minha opinião. Vai durar um pouquinho esse burburinho de alguns caras que ficaram meio assim assustados com a postura dura do Trump, mas a ficha vai cair para muita gente de que o Trump está com um objetivo: encerrar a guerra. E como é que encerra a guerra? Não é conseguindo tudo de volta que o Putin levou para a Ucrânia. Por quê? Eu digo isso há muito tempo, aliás, o Ben Shapiro também, várias pessoas que são anti-Putin e pró-Ucrânia, mas desconfiam do Zelensky em algumas coisas. Porque em 2014, com o Obama presidente, eles invadiram a Crimeia. E a Crimeia voltou para a Ucrânia? Não voltou. Então, guerra é assim. Guerra tem vencedor e perdedor. Tem impasses. E aí precisa resolver o impasse. O impasse atual diz claramente que a região de Luhansk, o Putin levou. Que a OTAN, que era a promessa de segurança da Ucrânia, talvez continue no radar a longo prazo, mas não vai rolar agora, é declarar guerra à Rússia. Então não tem OTAN imediata, não tem retorno de Luhansk. Para parar a guerra, o Zelensky tem que aceitar alguma perda. Se ele não aceita perda nenhuma, não quer ir para o recall, não quer deixar de ganhar dinheiro e arma dos Estados Unidos e da Europa, ele não quer o fim da guerra. Então, acusar o Trump de ser pró-Putin, de ser vassalo do Putin, é uma análise muito, muito pueril de alguns liberais, na minha opinião. O Putin está com uma missão clara de encerrar a guerra. O Zelensky não está parecendo desejar isso, assim como o Biden não desejava. Então, eu fico no lado do time Trump nessa controvérsia, em que pese reconhecer a legitimidade da Ucrânia, que é um país corrupto, problemático, mas o Putin é o agressor, reconhecer que o Ocidente tem que defender o Ocidente contra seus inimigos na Guerra Fria 2.0, China, Rússia, Irã, Brasil, Venezuela, esses inimigos do eixo do mal do Ocidente precisam ser combatidos. Então, o Trump está certo na postura, mas ele quer um objetivo pragmático, encerrar a guerra. Ele não quer ser pró-Putin. Ele só não quer ficar mandando cheque sem fundo, sem transparência, para uma Ucrânia corrupta, em que o Zelensky, fanfarrão até ontem, virou a única voz da resistência numa espécie de ditadura. Então, para mim, essa é a análise. Se o Zelensky não abaixar o galho, não botar o galho dentro, não abaixar o facho, parece que já fez, né? Já mandou mensagem, veja bem, não é bem assim, e o Trump endureceu. Se ele não fizer isso, só tem uma coisa a fazer. A Ucrânia vai ter que se livrar do Zelensky para ter alguém que possa negociar acordo de paz em governo dos Estados Unidos. Ou, boa sorte na guerra, na busca da paz, sem o cofre americano. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa questão, esta troca de farpas na Casa Branca e essa mudança que poderá vir, porque Zelensky, no final das contas, volta para casa completamente delegitimado do ponto de vista diplomático, sem dinheiro, sem armas e sem o apoio americano que garantiu para a Ucrânia resistir esses 2 anos, quase 3 anos, né, de guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia. Então, o que vai acontecer, na sua opinião, após os fatos de hoje? Constantino fez o resumo perfeito dessa história toda. Nessa situação Ucrânia-Rússia, não tem bobo, não tem vilão determinado. Zelensky é um fantoche dos Estados Unidos. Só que agora Zelensky mudou de patrão. E o novo patrão fala grosso. Está vendo as suas jogadas aí para tentar prolongar essa guerra, porque ele percebeu que você tem interesse, não tem sustentabilidade política, então a guerra lhe ajuda, mantém o governo da Ucrânia em regime de exceção. Então, solução básica, Lourão determinou acabar com a guerra. E, para acabar com a guerra, talvez Zelensky vai ter que tomar uma decisão drástica. Ou ele apoia os Estados Unidos para terminar a guerra, ou ele vai ser tirado do poder, vai ser trocado por outro, e a guerra vai acabar. E a Rússia vai ficar com as posições que conquistou, e a OTAN vai ficar do mesmo jeito, porque Trump não vai fazer investimento para aquela guerra ter prolongamento. Trump tem outras guerras para tocar. A guerra contra o narconegócio, que ele vai ter que desenvolver, que hoje é a grande ameaça contra a América, é muito maior, muito mais prioritária que esse conflito inútil na Ucrânia, que já fez a quantidade absurda de vítimas e não pode continuar fazendo mais.
Antes de passar a palavra para a Fabi Barroso, eu queria mostrar 2 vídeos sobre aquilo que aconteceu hoje na Casa Branca para o nosso público entender a gravidade da coisa e o tom utilizado por Zelensky, por Trump e por Vance. Vamos ouvir e depois Fabi Barroso e o deputado Paulo. Like a new president, in 2019 I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to... Esse, então, era um dos momentos da discussão. Um pouco antes disso, Zelensky tinha interrompido o J.D. Vance em que estava respondendo a perguntas de repórteres. O vídeo completo dura 40 minutos, então não temos tempo de mostrar tudo isso, mas convido os nossos mais de 11.600 seguidores, telespectadores nesse momento, a procurar na internet, depois do Paradox Show, esse vídeo completo, porque vale a pena entender o que aconteceu. Vamos dar uma olhada, mais um pequeno trecho, depois, Fabi Barroso. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Exactly what Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial, foi a fala de Donald Trump. Falei, Barroso, só faltou cadeirada, né? Só faltou ir para a violência física, porque assim, o tom da coisa, quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu achava que eles iam para as vias de fato, né? Mas assim, se de um lado Zelensky tem o mérito de ter resistido 3 anos aos russos, né? Zelensky foi o único político ucraniano que ficou na Ucrânia, enquanto todo o resto do legislativo fugiu rapidamente depois do primeiro dia de guerra, então honra a coragem dele. Por outro lado, o Zelensky também não pode obrigar o resto do mundo a continuar uma guerra eterna, especialmente se o resto do mundo não quer, né? Então, na sua opinião, o que está acontecendo e o que vai acontecer também após essa troca de farpas na Casa Branca? Cauti, eu tive o desafio super grande de, no primeiro ano dessa guerra, ter um programa noturno na Jovem Pan que falava sobre guerra, né? Então, para mim, foi altamente desafiador e eu mergulhei, né, nesse universo aí para tentar entender. Eu tive a benesse, e fica aqui a dica logo de cara, aliás, programa de carnaval, gente, procurem a palestra que o professor Olavo acabou abrindo um conflito e ganhou, né, contra o Dugin. Né, os duguinistas vão ficar malucos comigo, mas eu acho que isso você vai entender muita coisa que está acontecendo na Rússia, que está acontecendo na Ucrânia, nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Então, você já começa a tirar esse duguinismo encravado que está em cima de nós e tem ocupado, inclusive, grande parte da direita. Estou abrindo tudo isso para dizer o seguinte, que essa guerra, desde o começo, tem um perigo iminente aí para o mundo inteiro, de escalar e virar uma
uma guerra mundial, né, sabendo que a Rússia tem, querendo ou não, equipamentos nucleares, então só por isso todo mundo deveria prestar atenção nisso, e eu sou completamente anti-Putin, mas a gente precisa entender o inimigo ali, né? Fora que os russos têm também uma história aí de guerra consolidada, né? A gente não pode tirar a relevância histórica que eles tiveram em guerras. A gente até, né, tem que atribuir que grande parte, por ter tirado o pessoal do bigodinho, que o YouTube não deixa a gente falar aqui, mas vocês sabem bem o que eu estou falando, a gente tem que olhar e agradecer aos russos. Mas não existe dívida histórica, nada disso. De fato, eles invadiram, foram os invasores da Ucrânia, por uma grande provocação da OTAN, com toda certeza. Então, o que eu vejo com claro, olhos assim bem transparentes em relação a esse conflito? É um conflito entre imperialistas e globalistas. E globalistas aqui eu estou falando tanto da esquerda americana, que era representada pelo Biden, como a OTAN, que queria, sim, chegar mais perto das fronteiras da Rússia e usou aí uma guerra de proxy por procuração em terra ucraniana. Então, os ucranianos aí são as grandes vítimas, e aqui eu estou falando da população. Então, morreu muita gente. O que o Trump falou aí é a pura constatação da realidade, que muitos soldados foram perdidos, isso não tem volta. O território ucraniano, por mais que se queira dizer, está ocupado por uma parte ali do Donbás pelos russos, e é preciso ceder, porque quem está bancando essa guerra são os globalistas. São os globalistas americanos, são globalistas europeus, são globalistas que são vinculados ao Zelensky, e que isso não estou falando de forma alguma bem ou querendo que o Putin saia-se bem dessa. Não, eu estou querendo que dê um tempo aí para a população, porque a gente sabe que inclusive está começando a colocar crianças na linha de frente, né? Então, mesmo que o Trump desce, o que o Zelensky com birra e bracinho cruzado, muito lamentável isso, né? Mas o Zelensky foi esse durante todo esse tempo. É o homem birrento, é o homem que aparece nessas agendas globalistas, que todo mundo corre para tirar foto como se fosse o herói. Não, não é. Ele sacrificou também o próprio povo. Então, todo mundo está errado, e a forma de consertar isso, né, assim, como que a Ucrânia vai brigar se não tiver investimento? Não tem como. E aonde foi parar, como eu vi agora até o Musk levantar essa lebre aí, né, onde foi parar todo o dinheiro, todo o investimento de dinheiro americano nesse conflito? Então, é preciso também tratar dessa forma, mas lamentável a postura do Zelensky hoje na Casa Branca. E por que eu digo isso? Vou pautar aqui para quem, até o pessoal aí que acha que eu estou sendo a favor de Putin, para não ficar chateado, porque isso é um grande absurdo. Os diplomatas da Ucrânia, quando viram tudo aquilo, só faltaram fazer um buraco e se enfiar dentro. Também foi a minha reação quando eu vi. Então, péssimo, coisa de criança. E o Trump, ele acertou no tom. Tipo, na minha casa, com as minhas regras, com o meu dinheiro, meu amigo? Não, né? Não. E aí ele tá certo, desculpa-me, né? Mas eu sinto muito pelo povo ucraniano. Pois é, né? Uma história tristíssima esta da guerra da Ucrânia, porque no final das contas eles vão perder mais ou menos 15% do seu, 20% do seu território, que é a parte mais produtiva da Ucrânia, com maior recurso natural, e, além disso, 600 mil mortos e quase 1 milhão de feridos ou mutilados. Então, tristíssima essa situação. E 1/3 da população fora do país. Deputado Bono, do ponto de vista diplomático, o presidente Lula, ele está acenando para a Rússia. Ele se recusou a encontrar Zelensky várias vezes, mas ele colocou o Brasil numa situação de quase pária internacional por esse suporte à Rússia, né? Na sua opinião, o que o Brasil deveria, se tivesse outro governo, né? O que o Brasil deveria ter feito ou fazer, considerando que faz parte dos BRICS, mas ao mesmo tempo é um país ocidental e que na nossa Constituição está o repúdio da guerra e o respeito da soberania dos outros países? Bom, o Brasil ele sempre se posicionou como um país que não se envolve em contendas. Ele procura neutralidade sempre nesse tipo de conflito. Eu fui questionado por isso por algumas pessoas que eram próximas ao presidente Bolsonaro na época que se discutia a questão de que lado adotar e como fazer. Eu lembro que na ocasião
justamente por conta dos elementos que o Rodrigo Constantino apontou, Putin é um psicopata, o Putin agrediu a Ucrânia, o Putin ultrapassou qualquer critério de razoabilidade e não cumpre nenhum acordo, evidentemente. E eu acho o caso da guerra na Ucrânia muito interessante quando a gente faz um paralelo com o desarmamento. Eles abrem mão do seu arsenal nuclear com o compromisso da Rússia de respeitá-los, e aí o resto da história a gente já sabe onde deu. E eu lembro que na ocasião disse o seguinte, a neutralidade nesse ponto e nesse momento é algo ruim, no meu ponto de vista especificamente, porque a Ucrânia foi agredida e nós não podemos permitir no mundo livre que uma agressão passe em branco, que nós possamos aceitar. Mas eu entendi a posição do presidente Bolsonaro por conta da história, da tradição e da importância do fertilizante, principalmente, embora eu acredite que uma agressão tem que ser respondida à altura, também porque nós temos alguns elementos bélicos que estão à beira da sucata e poderiam servir aos ucranianos, e nós não vendemos justamente para manter isso aí. Isso em relação a um presidente de verdade, ao presidente Bolsonaro, que conseguiu tornar o Brasil novamente relevante. Nós que tivemos Dom Pedro, que era um grande estatista, e, enfim, agora a gente tem um cachaceiro ladrão que acha que tudo se resolve tomando cerveja e conversando fiado, e não há a menor capacidade dele sequer tratar de nenhum tema relevante, porque, como ele mesmo disse, abre aspas, os ministros deles não sabem o que estão fazendo, e como foi falado depois do Haddad, naquele evento do BTG, o governo Lula parece um macaco no Airbus, apertando todos os botões, esperando algum resultado. Dito isso, eu entendo especificamente que, eu escutei uma frase muito emblemática essa semana na Câmara Federal. Diz que Ulisses Guimarães dizia que as pessoas só vão para uma reunião quando já tem compreensão do começo, do meio e do fim dessa reunião. Eu sou muito cético com coisas que acontecem e estão sendo filmadas a conhecimento de todos, porque quando está filmando, muitas vezes, principalmente porque todos ali já atuaram, né, no cenário político, alguns até no cenário artístico, quando está ligado à câmera, você coloca uma certa presença de espírito. Eu acho extremamente imprudente discutir algo relevante quando não é o seu idioma nativo e não está sendo assistido por um diplomata, no mínimo um intérprete diplomata, para fazer aquela filtragem básica de qualquer rusga, evidentemente, mas quando está sendo filmado, eu sou muito cético em relação ao que está acontecendo. Por outro lado, Trump é um negociador muito agressivo e a gente sabe que muitas vezes ele bate na mesa para causar um cenário negocial um pouco diferente, com esse compromisso de encerrar a guerra. De modo que a guerra tem que acabar sim, mas de momento algum nós podemos nos esquecer que o Putin é sim um psicopata e a Rússia agrediu não só o território, mas o povo ucraniano, de forma injusta e desmedida. Pois é, né? Regra número 1 das relações internacionais, as fronteiras são sagradas, né? A inviolabilidade das fronteiras e a proibição do uso da força nas relações internacionais. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.